E aí, pessoal, vamos direto ao ponto. Bem-vindos a mais uma análise onde a gente pega textos históricos super densos e destrinchar de um jeito claro. Hoje, o foco é num texto incrivelmente curto. Sério, são apenas 4 versículos lá em Gênesis, capítulo 25. Mas olha, é fascinante ver como a literatura antiga consegue socar tanta informação com o peso histórico, legal e emocional gigantesco e usando uma economia de palavras que chega a assustar. Nos próximos minutos, a gente vai dissecar as escolhas de palavras e o fluxo dessa passagem bem específica. Pensa bem, como é possível resumir uma vida simplesmente monumental em tão poucas palavras? Estamos falando do registro do fim na linha para Abraão. Hoje em dia, a despedida de uma figura pública desse calibre exigiria biografias de 1000 páginas, né? Aquela burocracia sem fim, testamentos enormes só para decidir quem fica com o quê. Mas aqui, o texto original usa um espaço minúsculo para dar conta do óbito, do funeral, validar as terras e ainda passar a faixa da sucessão. É essa eficiência absurda que torna o estudo de hoje tão bacana. Parte 1. A morte de Abraão. Olhando bem de perto para o versículo 8, temos o momento exato do registro. É muito interessante notar a cadência aqui. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Tem um ritmo muito intencional rolando. O texto não joga a notícia de qualquer jeito. Ele vai empilhando as descrições. Expirou, morreu, em boa velhice, velho, farto de dias. Isso cria uma atmosfera de uma paz gigantesca. Nenhuma palavra está ali à toa. Todas adicionam muita dignidade a esse final de jornada. E pegando carona nessa expressão farto de dias, a verdade é que isso não é só sobre um cronômetro, tá? Não é só dizer que ele viveu muito. Falar em boa velhice já dá a ideia do tempo. Agora, ser farto de dias traz um peso diferente. É qualitativo. Passa uma sensação de barriga cheia, sabe? De saciedade mesmo. Uma vida que chegou a um fim natural, sem aquela sensação amarga de que faltou resolver alguma coisa. A ideia de completude é entregue de bandeja, sem precisar gastar parágrafos explicando o estado de espírito dele. E aí, coladinho nisso, vem o conceito de ser congregado ao seu povo. O que mais chama atenção aqui é como se lida com a mortalidade. Essa frase vai muito além do enterro físico que vai rolar daqui a pouco. Ela fala de uma continuidade profunda, uma baita conexão ancestral, é um fim de um ciclo onde o cara deixa de ser um ator solitário ali na história e vai se juntar à galera toda que veio antes dele. É um jeito super estruturado de avisar que uma era chegou ao fim. Parte 2. Isaac e Ismael juntos. De repente, a câmera sai do falecido e vira com tudo para os membros da família que ficaram. E é aqui que as entrelinhas gritam. Temos Isaac e Ismael. Quem manja dessa história sabe muito bem que esses dois representam caminhos mega diferentes e, na maioria das vezes, em atrito. Mas, ou melhor, exatamente por isso é que o lance é genial. No momento do funeral, a narrativa bota os dois lado a lado, unidos por um único propósito. Zero menção a brigas, discussões ou drama. Só a presença dos dois fazendo o que precisa ser feito pelo pai. A precisão dessa ação é uma loucura. E sepultaram-no Isaac e Ismael, seus filhos. Ponto. Uma dinâmica familiar inteira, que é super complexa, vira uma única atitude em conjunto. A história não perde um segundo explicando quem ligou para quem ou como foi a logística desse encontro. Apenas bate o martelo. Diante do fim, a família se juntou e cumpriu o dever. É a prova viva de que a ação pura pode ser o melhor tipo de explicação literária. Parte 3. A Cova de Macpela. Agora a engrenagem vira, sai da vibe familiar e entra numa sequência pesada de dados geográficos e legais. O endereço não é passado de qualquer jeito, é montado em camadas muito específicas. Onde foi o enterro? Na Cova de Macpela. Onde fica isso? No campo de Efron, filho de Zoar, Eteu. E onde está esse campo? Em frente de Manré. É literalmente como abrir uma boneca russa de coordenadas. O cuidado de registrar isso com essa precisão toda mostra o quanto esse pedaço de chão é vital para a história que vai se desenrolar depois. E a precisão não estaciona só na geografia, não. O texto serve como um verdadeiro documento em cartório. Ele faz muita questão de lembrar que esse é o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Na hora, isso valida uma transação que aconteceu lá atrás. E como se não bastasse, puxa a memória familiar. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. O túmulo vira o grande ponto de encontro, não só dos filhos vivos em cima da terra, mas de Abraão e Sara, descansando embaixo dela. Parte 4. O legado de Isaac. Entrando na reta final, a gente tromba com o jeito que eles resolvem o mecanismo do legado. E a transição é a jato, sem pestanejar.
E aconteceu depois da morte de Abraão que Deus abençoou a Isaque, seu filho. Não rola nenhum vácuo de poder na narrativa. A bênção, que antes estava com Abraão, pula direto e é confirmada para Isaque de forma super explícita. O texto não deixa espaço para fofoca nem dúvida. A tocha foi passada e o novo foco da geração está ali, definido. E para pregar o último prego e solidificar essa nova fase, rola um marcador geográfico pessoal para o sucessor, e habitava Isaque junto ao poço Lai-Roi. Lembra como a gente viu aquela fixação profunda pelo lugar do enterro? Então, agora temos a nova base para a vida do Isaque. Ele está assentado, tem seu endereço fixo. O texto fecha a cortina de uma vida épica e, na mesma batida, já arruma o palco para o próximo protagonista. Tudo muito ágil. Colocando isso tudo numa linha do tempo, fica de cair o queixo ver como flui bem. A gente começa com a morte super serena de Abraão, pula rápido para a ação em equipe dos irmãos no enterro, logo depois presencia essa transferência cósmica da bênção para o Isaque, e, para fechar, Isaque já está na casa nova lá no posto. É um ritmo acelerado, eficiente, mas que não deixa buracos. Vai do fim natural de uma jornada até o pontapé inicial de uma nova era, sem perder o ritmo um segundo sequer. O que deixa a gente com uma pergunta bem provocativa no ar. Como é possível que só 4 frases deem conta de uma mudança de geração inteira? Olhando com a lupa hoje, a gente viu transferência de terras, reencontro de irmãos, um atestado de óbito super poético e a passagem oficial de um legado. Tudo isso empacotado num espaço minúsculo. Num mundo onde a gente é metralhado com excesso de informação e textos sem fim, fica a lição de que o verdadeiro poder de uma história nem sempre está na quantidade de páginas, né? Mas sim na precisão de cada palavra. Pensem nisso. Um abraço e até a nossa próxima análise.